o susto que você vai tomar vai ser muito grande. Deus manda dizer, vai ser um baita de um susto que você vai tomar quando essas três coisas acontecerem na sua vida. E Deus manda dizer para alguém que chegou aqui, se prepare, porque essa revelação desceu quentinha do céu para os escolhidos de Deus. Porque já faz tempo que você tem buscado em Deus resposta para muitas perguntas que você tem feito diante de Deus. E Deus me disse aqui, Samuel, fale para esse homem, fale para essa mulher se preparar, porque tem três coisas que eu, Senhor, projetei, preparei para acontecer na vida desse homem, na vida dessa mulher. E Deus manda dizer assim, todas as tuas perguntas, elas serão respondidas. Porque tem hora que a gente clama, tem hora que a gente clama. Tem hora que a gente busca, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente entra em uma guerra, um conflito espiritual e parece que nada dá certo. Parece que nada acontece e você sabe do que eu estou falando. Porque tu já fizesse muita pergunta para Deus. Você sabe do que eu estou falando. Você já fez muitas indagações para Deus e isso é normal. Deus não vai te julgar pelas perguntas, pelas indagações que você faz, porque isso é bíblico. Deus nos criou com nossas limitações, com dúvidas e com esse sentimento de questionamento com relação às dificuldades, às fases que dão errado, aos problemas da vida. E Deus não vai te condenar porque você questionou Ele ou porque você duvidou de certos pontos da tua vida em que muitas coisas deram errado. Não, Deus manda dizer assim, eu tenho te observado, eu tenho observado, esperando o momento certo para fazer a obra, para surpreender a tua vida. E Deus manda fazer duas perguntas para você. Primeira pergunta, você crê que Deus fará uma surpresa acontecer na tua vida ainda esses dias? Você crê que Deus te surpreenderá agora nesses próximos dias? Se você crê, confirma aqui do lado. Confirma aqui do lado, pastor, eu creio que Deus vai me surpreender. Escreve aqui do lado dizendo assim, eu creio na surpresa de Deus para a minha vida. Segunda pergunta que Deus manda você fazer é, está preparada, guerreira? Está preparado para viver o reviravolta em setores da tua vida que você achava que não tinha mais jeito? Porque Deus me disse, eu vou tocar no financeiro, eu vou tocar no espiritual, eu vou tocar na família, eu vou tocar na tua vida emocional, eu vou tocar na tua estrutura psicológica, eu vou tocar no âmbito social, na tua circunvizinhança, na tua parentela, na tua redondeza, nos teus arredores, porque eu sou Deus que quando faço, eu não resumo a minha obra apenas em você, não, porque quando Deus decide fazer, Deus ele faz questão de abundar, com que o seu poder ele superabunde sobre a tua vida, e que a grandeza daquilo que ele faz, ela se espalhe, para que chegue mais longe, para que alcance um espaço bem mais abrangente. E Deus está dizendo hoje para quem chegou aqui, se prepara, porque a notícia vai se espalhar da bênção que será derramada, da graça que você viverá, da mudança que acontecerá, do milagre que fará parte da tua vida e daquilo que você vai conquistar e também dos teus testemunhos. Se prepare. Se prepare, porque Deus ele é aquele que ele é experiente no que diz respeito a surpreender. Se prepare, porque Deus é aquele que tem capacidade que o homem não tem. Se prepare, porque Deus é aquele que tem condição que o diabo não tem. Se prepare, porque Deus ele tem sabedoria no seu agir, e no seu falar, e no seu tratar, e no seu operar. O diabo, quando olha para você, ele olha para você com um olhar de quem já tem tudo na mão, preparado e decretado.
Quando o diabo olha para você, ele olha dizendo assim: já era, é minha, acabou, eu já venci, não tem quem tome ele, não tem quem tome ela das minhas mãos, eu já consegui, vou destruir, vou acabar com a vida dele, com a vida dela, já tenho tudo pronto, já tenho tudo certo, a vitória é minha. Mas Deus está dizendo: o diabo tem se enganado. Vou confundir a mente do inimigo, Deus manda dizer. Vou mostrar para Satanás que eu sou Deus na sua vida. E hoje Deus me disse aqui: Samuel, eu vou mostrar para muitos que têm te visto. Muitos que têm olhado para você com um olhar de, como é que eu posso dizer? Desprezo, dúvida. Muitos que têm olhado para você com um olhar de julgamento. E alguns têm olhado assim com aquele olhar de repulsa, dizendo: eita, não vai durar muito tempo. Se eu fosse ela, eu desistia. Se eu fosse ele, eu desistia. Tem gente que até aposta fez com o teu nome. Fizeram uma aposta com o teu nome e alguém disse assim: não vai durar um mês. Alguém disse assim: não vai durar uma semana. Alguém disse assim: não vai durar alguns dias, não vai passar deste mês. E Deus está dizendo assim: se prepare, porque a tua vida está na palma da minha mão. Deus me pediu para fazer uma oração poderosa. Agora nesse vídeo Deus me pediu para fazer uma oração profética por você, para entregar a tua vida diante de Deus, para clamar por você. Tire alguns segundos. Você vai separar alguns segundos nesse vídeo e você vai colocar o teu nome. Você vai colocar o seu pedido, o seu desejo, o seu sonho. Porque a gente está aqui é para entregar o decreto, para orar. Eu sei que você já recebeu orações. Eu sei que você já sentiu a presença de Deus. Eu sei que você já participou das orações. Mas eu estou aqui hoje num compromisso para fazer aquilo que Deus me mandou. Que é para complementar a oração que eu vou fazer aqui. Não vai desfazer as orações que você já recebeu. É para complementar. É para fortalecer ainda mais o teu coração. Então coloque o teu nome, o teu pedido, que eu estarei apresentando, orando, clamando por você. Pastor, eu tenho aqui alguns desejos, alguns pedidos a mais. Coloque aqui do lado. Eu quero apresentar. Eu quero fazer uma oração de guerra espiritual. E nessa oração eu estarei usando 2 salmos que eu sempre utilizo eles na minha caminhada com Deus. O salmo de número 46 e o salmo de número 91. Pastor, por que o salmo 46? Porque o salmo 46 é o salmo da certeza. É o salmo da certeza da proteção de Deus. Porque se você for ler o salmo 46, você vê que o salmista está falando aquilo ali com proeza, com coerência, com convicção em relação à proteção do Deus que ele serve. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque tem gente que ainda tem dúvida com relação à proteção de Deus. Tem gente que ainda tem dúvida em relação àquilo que Deus tem para fazer. Se Deus vai proteger, se Deus vai fazer, se Deus vai parar. E Deus está dizendo hoje: eu sou Deus que faço a minha obra, que estou presente e que opero e que não tem ninguém para operar contra o meu querer, contra a minha vontade. Escuta o que eu estou falando. O Salmo 91 é um salmo do livramento, é o salmo de quebra de maldição. E eu quero conjurar aqui a oração junto com você em estes salmos. Então prepara o seu coração, já coloca o teu pedido. Daqui a pouquinho eu vou unir a minha fé com a sua. Nós vamos orar.
Porque eu creio. Eu creio que Deus é aquele que responde oração. Eu creio que Deus, Ele é aquele que faz questão de atender o nosso pedido, até porque o apóstolo Tiago, se você for ler a sua carta, ele vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quando a gente dobra o nosso joelho para orar, meu amigo, a gente chama a atenção de Deus. Quando a gente dobra o nosso joelho para orar, a gente chama a atenção do céu. A gente toca o coração de Deus. Tiago, ele cita até 2 exemplos. O exemplo de Elias e o exemplo de Josué no campo de batalha. Ele diz: Elias orou e Deus fez parar de chover. Elias ora de novo e Deus faz voltar a chover 3 anos e meio. Sem chover na terra por causa da oração de Elias. Aí ele diz: Josué orou e Deus fez o sol e a lua parar, para entregar a vitória ao povo de Deus. O sol e a lua, em pontos diferentes na visão, na percepção humana. Josué olhou para o sol que estava em uma direção, olhou para a lua que estava em outra direção e disse: sol, fique quieto. Lua, te detenha no mesmo lugar. Ele ordenou em oração, ele disse: eu ordeno. E ele orou. E o sol e a lua permaneceram no mesmo lugar. Para você entender o poder que tem a oração. Eu não estou dizendo que você vai orar para Deus fazer parar de chover. Eu não estou dizendo que é para você orar, para você parar o sol e a lua, parar o sistema. Não, eu estou dizendo que a tua oração, ela tem poder de resolver problemas que às vezes você tem colocado dificuldade demais em cima dele. Eu estou dizendo que a tua oração, ela tem capacidade de resolver até questões mínimas. Questões simples que muitas vezes o diabo faz com que você pense que é complicado, que é difícil demais, que você não vai conseguir, que você não dá conta, que não vai dar certo. E Deus está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: eu sou Deus que conheço todas as tuas indagações. E Deus manda dizer assim: eu não te julgo por isso. Porque como eu falei aqui, Deus, ele sabe da nossa necessidade. Deus nos criou com essas limitações, com esse sentimento de dúvida. Se você for para a Bíblia, você vai pegar um homem chamado Abacuque. Capítulo 1, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 12, você vai ver o profeta dizendo: até quando clamarei eu, Senhor, e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e tu não salvarás? Até quando eu vou clamar e o Senhor não me escuta? Eu vou gritar e o Senhor não vai fazer nada. É o profeta indagando a Deus, questionando. Aquilo era uma oração, e Deus estava ouvindo o profeta. Só que o fato de Deus ouvir não quer dizer que ele seja obrigado a responder na hora que você quer. Um dos principais problemas da nossa vida é que a gente começa a se desesperar quando a gente não obtém resposta na hora que a gente pede, na hora que a gente quer. E Deus está dizendo hoje: não é porque eu não respondi que eu não vou fazer. Não é porque eu não respondi que eu não vou operar. Não é porque eu não respondi que eu não vou tratar em detrimento dessa situação. Não é porque eu não respondi que tu não vai ver o meu milagre. Ei, eu sou Deus que faço, que opero, que trato, que entro no cenário, que me revelo na hora que eu quero, no momento que eu quero, no lugar que eu desejo, a quem eu bem entendo. E Deus manda dizer assim: eu tenho te visto. E sabe o que Deus manda dizer para você? Continua clamando.
Continua buscando, porque você vai ter uma surpresa muito linda, uma surpresa grande, uma surpresa extraordinária. O seu nome vai ser proclamado, o seu nome vai ser anunciado como um guerreiro, como uma vencedora, como um campeão, como alguém que foi chamado para algo grande, como alguém que foi designado para uma grande lebadaga, como alguém que Deus tem visto lá do céu e tem dito assim: está chegando a hora de viver o reboliço, a mudança. Deus vai dizer assim: a hora está chegando para você, a hora está chegando para você. Deus manda dizer. Tem gente que tem duvidado demais de você. Tem gente que tem achado que tu não vai conseguir, que tu não vai chegar em lugar nenhum. Tem gente que tem olhado para você e tem dito assim: é coitadinha, labadagácia, a bichinha dela, a bichinha dele, e Deus está dizendo aqui: espera, o tempo de Deus está chegando. Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor, ela diz: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Que tempo é esse, pastor? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de rasgar e tempo de costurar, há tempo de espalhar pedra e há tempo de ajuntar pedra, há tempo de chorar, há tempo de ir, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria, há tempo de abraçar, mas também há tempo de afastar-se de abraçar, é tempo de aborrecer, mas também tem tempo de amar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Ele está dizendo, o autor da palavra de Eclesiastes está dizendo: ei, em detrimento do teu problema, da tua dificuldade, tem um tempo arquitetado, tem um tempo projetado para acontecer. Se você for olhar nesse contexto, Eclesiastes 3, você vai ver que sempre em um ponto negativo do tempo, sempre vai haver um ponto positivo. Quando ele diz tem tempo de plantar, e plantar para muitos no ponto de vista é um tempo de dificuldade, porque quando fala de plantio dentro da palavra de Deus, está falando sobre um período de cansaço, está falando sobre um período em que você, aleluia, enfrenta as dificuldades da labuta do dia a dia, o sol castigante, a sede, a fome, as limitações. Quando fala sobre plantar, fala sobre choro, fala sobre dificuldade, fala sobre adversidades da vida, mas a palavra que diz que há tempo de plantar, também diz há tempo de colher. E quando fala sobre colher, fala sobre oportunidade, fala sobre vitória, fala sobre mudança de cenário, fala sobre milagre na vida daquele que sofreu, fala sobre reviravolta, fala sobre dupla honra. A exemplo disso, você vai ver em Salmo de número 126, quando o salmista disse: quando Deus mudou a sorte de Sião, a gente vivia como aquele que sonha. Por que, pastor, como aquele que sonha? Porque a alegria da mudança, da bênção, a alegria do cenário sendo invertido em favor do povo era tão grande que o povo estava vivendo em um cenário parecendo que era um sonho, a ponto deles dizer: os nossos olhos se encheram de brilho, os nossos lábios se encheram de alegria e o nosso coração se encheu de alegria, e os nossos lábios se encheram de riso. E entoava-se um cântico que dizia: maravilhas tem feito Deus por nós, grandes coisas tem feito Deus por nós. Mas na frente você vai ver o salmista no Salmo 126 dizendo: aquele que vem trazendo a preciosa semente no meio do caminho, enquanto chora, lançando sobre a terra, plantando, voltará nas mãos trazendo com alegria os seus feixes. Ele está dizendo: ei, o tempo de plantar traz choro, o tempo de plantar traz cansaço, o tempo de plantar ele traz limitação,
O tempo de plantar vai trazer dúvida, vai trazer questionamento. Mas escute uma coisa: o tempo de plantar, ele não dura para sempre. O tempo de plantar, ele é passageiro. Porque assim como o agricultor na terra, o agricultor que planta o milho, o agricultor que planta o feijão, o agricultor que planta a semente na terra, ele sabe o tempo que aquela semente vai germinar. Ele sabe o tempo que aquela semente ela vai começar a brotar, ela vai começar a crescer, e o tempo em que aquela semente ela vai se desenvolver para dar o seu fruto. O agricultor, ele sabe que existe um processo e que vale a pena passar pelo processo da seara, em que você vai jogar a semente, em que você vai cavar o plantio, em que você vai preparar os canteiros, em que você vai jogar, em que você vai tapar o buraco, em que você vai ali regar, em que você vai ali proteger o plantio contra as pragas que podem danificar a tua plantação. Ei, o Senhor está dizendo, mas vai chegar um tempo em que quando tu viver a colheita, tu vai viver resultados. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendo é que a colheita, ela traz um fruto muito maior do que aquilo que eu plantei. A colheita, ela vem trazendo um fruto de vitória muito maior do que aquilo que eu sofri. Porque quando você planta uma semente, daquela semente você vai colher muitos frutos de uma semente. E Deus está dizendo, cada semente que você lançou em lágrimas, com choro, com dificuldade, com humilhação, vai ter fruto, vai ter colheita, e muitos serão os frutos que você vai colher. É por isso que a Bíblia diz que maior é o estado de vitória do que o estado de derrota. Maior é a fase em que você vive quando chega na bênção do que a fase que você vive quando você estava na prova. Portanto, Deus está dizendo, ei, o teu último estado será maior do que o primeiro. O teu último estado será mais engrandecido, será mais elevado do que o primeiro. Porque antes você estava chorando, mas amanhã você vai estar rindo, bradando, louvando, agradecendo, testemunhando. E se eu fosse você, eu já deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Se eu fosse você, eu deixava salvo essa mensagem aí, porque você vai voltar aqui para agradecer. Eu vejo Deus entrando com providência em setores na tua vida, de forma tão linda, de forma tão maravilhosa, que você vai se surpreender. Vai ser maior, Deus manda dizer. Vai ser maior. O agricultor, ele lança a semente e você vê. Quando o agricultor, ele planta a semente, fica aquele cenário sem aparência, porque parece que nada aconteceu. Você prepara os canteiros, você prepara o ambiente, você joga a semente na terra, e na percepção da visão humana parece que não está acontecendo nada. À primeira vista parece tudo igual. Parece que aquilo ali foi uma perca de tempo. E Deus está dizendo hoje, Satanás, ele vai tentar te convencer, ele vai tentar fazer você pensar, é perca de tempo, tu não vai conseguir. E Deus está dizendo, comece a se preparar, porque vai ter fase na tua vida em que você vai dizer assim, ah, meu Deus, como valeu a pena, ainda bem que o Senhor me manteve de pé até o tempo da colheita. Porque Deus está dizendo, vai ser um baita de um susto. Tu vai se surpreender quando Deus começar a fazer algumas coisas na sua vida. É isso que Deus está falando. Eclesiastes capítulo 3, ele revela praticamente o segredo da vida. Porque ele fala sobre fases da vida. É como eu disse, sempre para um critério negativo em que você vê em Eclesiastes 3, há um critério positivo. Há tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Tem um tempo de prantear, mas tem um tempo de você saltar de alegria. Tem um tempo de você espalhar a pedra, mas vai ter tempo de você ajuntar a pedra. Tem tempo de nascer, mas vai chegar um tempo
em que você vai glorificar a Deus por tudo que você conquistou e viveu na terra. Há tempo de morrer. Aí ele diz: há tempo de plantar, há tempo de colher. Tem um tempo de você se afastar do abraço, mas vai ter tempo de você abraçar. Tem um tempo em que é de aborrecer, mas tem tempo que é de amar. Tem tempo que é de guerra, mas tem tempo que é de paz. Tem um tempo que está tudo rasgado, mas vai ter tempo que é para costurar. É Deus dizendo: sempre mediante a um critério negativo, Deus ele sempre vai ter algo positivo. Porque as fases da vida estão relacionadas a isso. Como disse ele, tem tempo que você quer distância de abraço. Mas tem tempo que o que você mais quer e o que você mais precisa é um abraço assim, que alguém chega até você, te abraça e diga: eu sou contigo, eu estou do teu lado, eu acredito em você, eu confio em você, pode contar com o meu apoio, pode contar com a minha... Tem tempo que tudo que a gente quer é alguém para apoiar, é alguém para dizer assim: vai dar certo, você vai conseguir. E Deus está falando hoje para você: eu tenho te visto, eu tenho te observado. Você pode não ter o apoio do homem, você pode não ter o apoio das pessoas aqui da terra, você pode não ter o apoio de amigos, de familiares, mas você tem o apoio divino, o apoio de Deus. E Deus manda dizer assim: se prepare. Porque das vezes que você tem orado, Satanás tem dito assim: coitadinha, pensa que Deus está ouvindo ele. Coitadinha, pensa que Deus está ouvindo ela, e Deus só do trono dizendo: continua orando, minha serva. Continua orando, meu servo, porque eu tenho visto a oração, eu tenho visto o clamor, eu tenho visto a necessidade, eu tenho visto a tua tribulação, eu tenho visto a tua perseverança, e eu tenho me levantado em favor da tua vida. Deus, ele tem visto a sua oração e ele manda dizer hoje: continua clamando, porque vai valer a pena. Continua insistindo, porque vai valer a pena. Continua perseverando, porque vai valer a pena. Continua lutando, porque vai valer a pena. Continua na peleja, porque vai valer a pena. Não volte atrás, não recua, não desista, não baixe a cabeça, porque tu já chorou, tu já sentiu na pele o que é abandono, tu já sentiu na pele o que é rejeição. E Deus manda dizer assim: eu te entendo. Mas vai chegar um momento em que muitos vão querer estar do teu lado. Vai chegar um momento em que muitos vão fazer questão de estar do teu lado. Quantas vezes tu não tem indagado a Deus e tem pelo menos 3 coisas que Deus falou comigo aqui que tu disse para Deus? Se for mentira, você pode ignorar. Se for mentira, tu pode dizer que: pastor, isso é mentira, não existe, não é comigo. Agora, se for verdade, tu vai confirmar aqui, tu vai digita aí: pastor, tudo que o Senhor está falando é a mais pura verdade. Escute, se prepara, porque o Senhor é aquele que revela e é aquele que opera. Esse vídeo aqui é uma revelação que Deus falou para mim. Porque se tem alguém que te entende, esse alguém se chama Jesus. Se tem alguém que te observa, esse alguém se chama Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ora, porque vós não sabeis orar como vos convém, mas o mesmo Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis.
porque o Espírito vos assiste nas vossas fraquezas. Ele está dizendo, o Espírito Santo, ele tem assistido, ele tem observado e ele tem intercedido por você. Sabe o que Deus está dizendo hoje? O Senhor, ele tem assistido às tuas dificuldades, tem visto as tuas orações, e muitas vezes quando você abre a boca, quando você ora, quando você clama, quando você fala, tem tocado o coração de Deus. É muito fácil para muitas pessoas hoje olhar para você e dizer assim, ela está querendo ser vítima, está querendo dar uma de coitadinha. É muito fácil para muita gente hoje te julgar, tacar pedra em você. É muito fácil para muita gente hoje te condenar sem saber do que você tem passado aqui dentro. Porque só quem sabe realmente o que você passa é você e Deus. Só quem sabe dos teus momentos, o que acontece dentro do teu quarto quando tu se tranca, que tu entra dentro do quarto, que tu fecha a porta, que tu vai para dentro do teu quarto, chora, derrama lágrima, as guerras interiores que tu enfrenta é você e Deus. Só você e o teu Deus sabe das tuas dificuldades. E Deus está falando para você hoje. Eu vi você falando. Eu vi você clamando. Eu vi você chorando na minha presença. Eu vi você derramando lágrimas na minha presença. E eu vou intervir na causa. Primeira coisa que você disse para Deus é que você não estava entendendo. Você disse assim, Deus, eu não estou entendendo porque muita coisa está dando errado. Porque muitos são contra mim. Eu não estou entendendo porque tem coisa que não está dando certo. Porque às vezes o projeto está errado, a porta se fecha. Eu não estou entendendo. E Deus manda dizer assim, vai chegar uma hora que você vai entender. Porque nem tudo na nossa vida com Deus se trata de entender. Mas muitas das vezes se trata em aceitar o projeto de Deus. E às vezes o projeto de Deus te empurra para um cenário que você vai pensar que você vai sucumbir naquele cenário, mas não. O projeto de Deus te empurra para um cenário que vai te trazer aperto, vai te trazer dificuldade para te preparar para a dupla honra. E Deus está dizendo, esse cenário não é para te derrubar. Não é para te massacrar, é para te preparar para aquilo que Deus virá fazer, porque vai ser grande. Deus vai revelar a grandeza dele na sua vida. Segunda coisa que Deus falou para mim, que ele ouviu você falando. Ele disse para mim que você disse assim, Deus, eu não aguento mais. Eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais a quem recorrer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei a quem buscar socorro, porque eu já tentei de tudo. Eu já tentei para fulano, já tentei para ciclano, já tentei conversar com Beltrano, com fulano e com ciclano. E Deus está dizendo hoje, ei, descansa debaixo da potente mão de Deus. Porque tem hora que as questões não se resolvem do jeito que eu penso. Tem hora que as questões da vida não se resolvem do jeito que eu entendo, do jeito que eu quero. Mas é do jeito que Deus quer. E tu disse assim, tu disse para Deus, eu vou desistir, eu não aguento mais. Eu vou parar. Eu não aguento mais. Eu já tentei de tudo. Já pedi emprestado, já bati na porta, já mandei currículo, já falei com fulano, já liguei para um, já liguei para outro. Tentei resolver, você disse que já tentou de tudo. E que não aguenta mais, está a ponto de desistir. E Deus manda dizer assim, nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Lembra do que Deus falou com o rei? Lembra do que Deus falou com o rei? Deus se apresenta para um homem chamado Jaziel. E no meio da congregação, o profeta Jaziel, ele abre a boca e diz assim, ei, rei Josafá, Jerusalém, Judá, olha para cá, porque Deus está falando, nessa peleja não tereis que pelejar. Parem.
Se ponham de pé e vejam o livramento de Deus, porque tem hora que Deus não quer que você faça nada, tem hora que Deus só quer que você se posicione e veja Deus trabalhando. Deus está dizendo, você não vai precisar fazer nada. O que você tinha de fazer, você já fez. Agora é com Deus. Agora é com Jesus. Terceira coisa que você disse. Você disse para Deus, Deus, me dá uma resposta, Senhor. Porque se o Senhor não falar comigo, não me responder, eu não sei o que será de mim. E Deus disse aqui para mim, Samuel, fale para essa pessoa que vai ter surpresa. Porque Ele manda dizer assim, vai ser um baita de um susto, não só para você, mas para muitos. Depois que 3 coisas acontecerem na sua vida, primeiro, uma porta financeira vai se abrir na tua vida. Segundo, tem alguém que Deus vai trazer de fora, Deus manda dizer. Quando Deus quer fazer, Deus não faz de perto não. Deus manda dizer assim, vou fazer vir de longe e vou colocar do teu lado. Deus manda dizer assim, vou trazer alguém de longe que vai trazer uma bênção, que vai te abençoar. Vou usar alguém de longe para pegar na tua mão. E essa pessoa, Deus manda dizer assim, que vai ser o canal de bênção no quesito financeiro, porque o Senhor é aquele que vai abrir porta financeira que tu vai passar. Tem alguém que vai te ajudar a iniciar um projeto que Deus colocou no teu coração. E a terceira coisa, Deus manda dizer, vou transformar a tua casa, porque vou entrar no cenário para libertar, para curar, para restaurar a tua casa. Vai ser um cenário de milagre na presença de Deus. Eu posso orar por você? Eu posso orar pela tua vida, porque o Senhor manda dizer assim, vai ser um baita de um susto quando você ver o que Deus Ele vai fazer acontecer nesta tua vida. Vai ser um baita de um susto quando você ver a mão de Deus operando, quando você ver o poder de Deus tratando. Então eu quero fazer uma oração aqui concentrada em 2 propósitos, Salmo 46 e Salmo 91. Quem não colocou o pedido, coloca o pedido, coloca o nome aqui do lado. Clica no joinha no coração, deixa aquele mimo, eu gostei demais, para abençoar a obra do Senhor. E se concentra no Senhor e ora junto comigo. Pai, nós iniciamos essa oração, Deus, clamando pelo Salmo 46, porque a tua palavra diz que Deus é escudo e fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultem e os montes se perturbem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais se abalará. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras que tem feito o Senhor na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietais e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, eu te peço hoje, Senhor, se faz presente como refúgio, como escudo, como fortaleza e socorro bem presente na hora da tribulação que essa pessoa tem vivido. Pois eu profetizo hoje a proteção divina. Eu profetizo hoje que essa pessoa vai descansar debaixo da tua proteção, porque nós oramos também, Senhor, sobre o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar na sombra. O anjo, o Senhor, está dando ordem para guardar, para livrar, porque vai cair 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas
não será atingido o teu servo, a praga não vai chegar, o mal não vai alcançar a casa, porque o Senhor está protegendo aquela casa de todo mal, está dando livramento, está cancelando a mortandade, o que assola meu dia, está cancelando as maldições e está colocando um ponto final em muitas coisas que hoje o Senhor cancela nessa vida, pois eu profetizo bênção financeira, familiar, sentimental, emocional, espiritual, que mudarão por completo esta vida, e vai ser, Senhor, vai ser uma surpresa para muitos, e para o teu servo e a tua serva que está ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Receba com fé. Tome posse desta oração, porque Deus está dizendo hoje, você foi chamado para viver algo grande. Deixe salvo. Deixa aquele joinha, aquele mimo, já mande para mais corações que precisam ouvir esse recado hoje. Já fica com Deus e me siga, que Deus ele abençoe muito a tua vida em nome de Jesus.